paixão que se esconde por detrás de máscaras, beleza, mistérios e celebrações luxuosas. A glória do esplendor da corte. É a atitude perante a vida no período rococó. É uma época em que a elegância nos leva longe. Uma época em que se ganha a maior influência quando se sabe impressionar. Com alquimia, com adulação ou com sofisticação nos negócios. O homem que está em constante fuga, perseguido pela polícia secreta, mas que consegue sempre escapar às autoridades. O homem que é considerado o maior sedutor de todos os tempos. Na velhice, ele faz a análise. Enquanto revoluções e guerras destroem a velha ordem da Europa, ele escreve um trabalho monumental. História da minha vida. É a última testemunha de um período sensual em declínio. Qual é o segredo da sua arte de sedução e da sua arte de sobrevivência? Giacomo Casanova. Giacomo Casanova, o veneziano mais famoso. Que tem este homem que os outros não têm? Um mestre na arte de viver e um temerário. Um artista brilhante. Um espírito livre que revoluciona o amor entre um homem e uma mulher. Até hoje, as suas habilidades de mulherengo são míticas. As suas memórias tornaram-no famoso. Trabalha nelas durante 12 anos para aliviar a solidão na velhice. Em mais de 3.000 páginas, descreve a sua vida dramática. Nunca ninguém descreveu a sua época em mais pormenor do que ele. Ninguém representou a sua vida de forma tão sensível na literatura. E ninguém amou tão intensamente. No fim, só lhe restam as suas memórias. A sua vida começa em Veneza em 1725. Tem apenas 8 anos quando o pai morre. A mãe é atriz, cobiçada e glamourosa, célebre nos palcos da Europa. Também sentirá a sua falta, pois está constantemente em digressão, deixando o pequeno Giacomo em Veneza. Veneza, a antiga cidade da Lagoa. Ele será moldado pela cidade. E também pela avó, que mal consegue manter o rapaz doente vivo. As constantes hemorragias nasais debilitam o corpo da criança. Por fim, a avó lembra-se de uma última coisa. A primeira memória de Casanova é uma experiência traumática. A minha avó chama-me para a gôndola e leva-me à ilha de Murano. Lá uma bruxa aguarda-nos. A bruxa abre uma caixa, põe-me lá dentro e diz-me que não tenha medo, o que, obviamente, me assusta ainda mais. Continuo a sangrar. Ouço rir, chorar, cantar, gritar e bater na caixa. Finalmente deixam-me sair da caixa. A hemorragia parou. A bruxa prevê que serei visitado por uma fada na próxima noite. Não posso contar nada disto a ninguém, senão morro. For Casanova, this is a kind of initiation ritual, a kind of second birth. He was with this witch, which he certainly experienced as a kind of healing being, and I think that also had a very strong influence on his image of women. It influenced him to the extent that he had experienced that there is no need to be afraid of women, but of course it also influenced him in that he has experienced that people can be manipulated, that he had been manipulated himself for the first time, and he learned that people are gullible, and of course he carried that with him into his later life. O rapaz fica curado. Desenvolve as suas capacidades alegremente. Aprende a ler e a escrever em menos de nada. A avó financia uma educação clássica na Universidade de Pádua. Ele é extremamente talentoso e curioso. Também aprende a tocar violino desde cedo, bem como a improvisar. Mas há algo mais na casa do professor que fascina Casanova. O meu professor tinha uma irmã mais nova, Bettina.
Gostei logo dela, mas não sabia porquê. Ela acendeu em mim a chama da paixão que havia de me dominar mais tarde. Casanova, for the first time, falls madly in love with Bettina, who is 4 years older. But Bettina rejects him. She already has a lover. This is certainly a great disappointment for Casanova, but on the other hand, it also shows his great affection, because when she falls ill with smallpox, he cares for her lovingly, and 50 years later, he sits on her deathbed. And it turns out that Casanova is not only a seducer, but he is affectionate, he is loving. Veneza, 1742. A sua terra natal passa a ser o primeiro grande palco para o jovem, agora altamente instruído, que regressa dos seus estudos em Pádua. Inicia a sua carreira eclesiástica. É a única hipótese para o filho de uma atriz pobre ascender. E ele revela um grande talento no primeiro sermão. Casanova inspira. Até cartas de amor de senhoras enamoradas vão parar ao cesto das esmolas. Casanova goza da proteção de um mecenas rico, o senador Alvise Gasparo Malipiero, um confidente da sua mãe. Ele reside num dos palácios mais antigos do Grande Canal. Aí, o jovem Casanova tem a oportunidade de aprender etiqueta e pôr à prova a sua capacidade de sedução. É a primeira vez que ele provoca um desastre. Apaixona-se pela amante do seu mecenas de idade avançada. Nas suas memórias, ele chama-lhe explorações anatómicas do corpo feminino. Mas o dono da casa não fica satisfeito com tanto interesse médico. A expulsão por parte do seu mecenas deixa Casanova desamparado, mas ele continuará a arriscar tudo pela paixão. Ele tem de abandonar Veneza e tentar a sua sorte noutro sítio. Sempre contei com a providência divina, diz ele retrospectivamente. Ele partilha a carruagem com um advogado que viaja para Roma. A mulher do advogado, Lucrécia, é do seu agrado. Uma viagem de carruagem proporciona aos passageiros muitas oportunidades de se aproximarem uns dos outros. O que começa como uma aventura amorosa nesta viagem torna-se numa das grandes histórias de amor de Casanova. Roma, a cidade santa, o centro da maior comunidade religiosa do mundo. Casanova até tem êxito ao ser admitido pelo Papa, na esperança de arranjar emprego, e com um pedido extraordinário. Pedi autorização ao Papa para ler todos os livros proibidos. Ele entregou-me-os com a sua bênção. Casanova torna-se secretário do eclesiástico Aquaviva, mas sem seguir as regras associadas. Casanova está disposto a arriscar tudo, mais uma vez, pelo amor recentemente despertado por Lucrécia. Desta vez, a sua carreira promissora no Vaticano. É uma ligação amorosa muito apimentada. Também trava amizade com o advogado, apesar de este desconfiar que Casanova corteja a sua esposa. Casanova passa a ser uma companhia constante da família. Durante as viagens ao campo, ele encontra várias oportunidades para escapar sorrateiramente com a sua amada. 9 meses depois, ela tem uma filha. Do marido ou do Giacomo Casanova? A filha é batizada como Giacomina. Casanova ultrapassou os limites, não apenas com o seu amor por Lucrécia. Agora também é suspeito de ter seduzido a amante de um cardeal. É um escândalo. É o fim da sua grande carreira eclesiástica.
I see his leaving Rome as a tactical and strategic decision, because it was possibly clear to him that he would become too constrained, that his church career would have been too narrow a corset for him to actually be able to live his desire for freedom, his pleasure principle. Primavera de 1746. Casanova regressa à Veneza sem dinheiro e sem amigos. Enquanto o simples violinista em teatros e salões deixa a sua marca. Mais uma vez, é uma coincidência que ele saiba aproveitar um momento que mudará radicalmente a sua vida. Ao passar, um veneziano perde uma carta. Casanova segue o desconhecido. Quando o homem sofre um colapso, Casanova vê a sua oportunidade. Acode-o e vigia-o, enquanto o homem fica de cama durante dias. Agora até assume o papel de médico pessoal. Com êxito, uma vez que o doente reconhece Casanova como seu salvador e abre-lhe as portas da sua casa num gesto de gratidão. O desconhecido rico é nada mais nada menos que o senador Matteo Bragadin, que vem de uma das famílias mais antigas de Veneza. Bragadin apresenta aos seus amigos ricos 2 solteiros, cuja paixão pelas ciências ocultas Casanova sabe abordar. Ele impressiona os cavalheiros com a sua aparência sofisticada, os notáveis estudos e a aura dos iniciados que ele ressumbra. Estes são elementos da sua arte de sedução. Não funcionam apenas com mulheres. Interessam-se pelas opiniões de Casanova acerca de alquimia e astrologia, mas não dão conta de que Casanova é um impostor engenhoso. O artista do improviso tem muitas ideias e tem sempre uma fórmula ou horóscopo preparados, o que inspira os novos amigos. Casanova has a sixth sense to anticipate the wishes of other people. Casanova makes people feel as if they themselves came up with what he suggests to them. O plano de Casanova funciona. O seu mecenas, Bragadin, oferece-lhe uma gôndola de luxo, um criado e uma pensão generosa. Mas há pessoas invejosas que querem vê-lo como uma relíquia. E em Veneza, a difamação foi facilitada. Por todo o lado há marcos de correio onde se lê para denúncias anónimas. A Inquisição é omnipresente. É o melhor serviço de inteligência da época e Casanova tornar-se-á a sua vítima. Mesmo numa idade avançada, recorda-se de que fora acusado de profanar cadáveres. Fizeram-me um pré-aviso de 24 horas. Depois disso, fui ameaçado com prisão. Nestas circunstâncias, o Sr. Bragadin disse-me que seria melhor evitar a confusão. Tudo acalma em Veneza depois de a cidade se esquecer de uma história. E Casanova foge para Paris. Numa pousada, conhece um soldado misterioso que revela ser uma mulher. Para Casanova, é um desafio compreender o disfarce dela. Ela permite-se ser seduzida, mas mantém o segredo. Ele nunca conhecera uma mulher que combinasse com tanta garra, espírito e sensualidade. Sentem-se almas gêmeas. Casanova não sabe nada acerca da ascendência dela, mas suspeita que venha de uma família importante. Ela despe a farda de soldado, mas é importante para ela manter-se anónima. Pede a Casanova que a trate por Henriette. Ela receia ser descoberta e não explica porquê ao seu novo amante. A bela desconhecida será o grande amor da sua vida. Passei 3 meses com ela com a mesma paixão e fui sempre feliz. Até ao dia em que Casanova deseja apresentá-la orgulhosamente ao mundo.
Inicialmente é um êxito. A sua bela conquista é admirada por todos. Mas ela receia ser reconhecida por um dos presentes. Alguém que conheça o seu segredo. Ela é membro de uma família da nobreza francesa e fugiu do seu marido violento. A sua fuga é um escândalo que se espalhou por todo o país. É uma mulher invulgarmente emancipada para a época. Casanova percebe que irá perdê-la. Com a sua aparência, desafia o destino. E é então que acontece. Ela é identificada e decide regressar à sua família. Ela corta as palavras de despedida na vidraça de uma janela. Esquecerás sempre, Henriette. Não a esqueci e é sempre um consolo recordar-me dela. Quando considero que agora, na minha velhice, encontro a felicidade acima de tudo na memória, dou conta de que a minha longa vida me trouxe mais felicidade do que desgraça. Que estranho é o amor. É uma espécie de loucura sobre a qual a filosofia não exerce qualquer poder. Uma doença que pode afetar pessoas de qualquer idade e que é incurável quando ataca um velho. Henriette was Casanova's great love. He found in her this perhaps rare connection between mind and body, being able to enjoy and to think. And it was very, very important to him that a woman could enjoy herself because he wanted to satisfy the woman, to make them happy, and he knew how. And he managed to do that both physically and emotionally, and that made him a very special man. And I think maybe he's the one we're all looking for today. Paris é a capital cultural da Europa na época. É onde a elite intelectual e artística daquele período se reúne para se apresentar nos festivais extravagantes da corte de Luís XV. Mas Paris é também a capital do amor comprado. Os valores morais da sociedade nobre do século XVIII são flexíveis. O ato do amor não era tão mais importante do que comer e beber. Dormiam uns com os outros e iam embora sem qualquer obrigação. Uma vez, Casanova relembra a uma mulher da noite de que haviam passado uma noite juntos. Ela fica surpreendida. Lembro muito bem, mas a loucura não nos dá o direito de nos conhecermos. Today, it is always so important for women to be emotional and in love. First comes love, then the sex. Back then, in Casanova's time, things were perhaps a little more relaxed, not so taboo. Back then, it was permitted to smell, taste, and have sex just for sex's sake. And Casanova had elevated this, one might say, to an art form while showing emotion. Mas agora, Casanova sente que lhe falta qualquer coisa. Conquistou Paris sozinho. Mas após 2 anos de devassidão, o italiano regressa à casa, Veneza, esse lugar nostálgico. Terá de temer a perseguição da polícia secreta? O seu velho mecenas Bragadin acalma-o, dizendo-lhe que o seu caso prescreveu. Contudo, Casanova não fora esquecido pelos invejosos. Um informador é destacado para o seguir. Os relatórios foram conservados até hoje e fornecem informações oficiais sobre as atividades de Casanova. Consta que ele é um jogador e conhece muitos estrangeiros, que frequenta as casas de muitas raparigas, mulheres casadas e mulheres de outros tipos, que o seu estilo de vida sempre foi viver à custa dos outros e aproveitar-se de pessoas ingênuas. Que Casanova acha que quem acredita em Jesus Cristo é estúpido.
Quando o conhecem, veem nele incredulidade, mentiras, fornicação e luxúria, unidas de uma forma que provoca repulsa. Lá se foi o relatório do informador. Serão estas acusações completamente falsas? Talvez não, uma vez que diz de si próprio: não havia pior libertino em Veneza do que eu. E, como se quisesse provar isso mesmo, apaixona-se pela bela CC, cujo verdadeiro nome não revela nas suas memórias. Ele promete-lhe casamento. O pai dela, ao saber disto, manda-a para um mosteiro. Era comum fazer-se isto para proteger as filhas virginais. Isto proporciona a muitas filhas a oportunidade de terem aventuras eróticas longe da família. Quanto a CC, é seduzida pelo amigo que oferece ao amante um espetáculo ardente. Ele é nada mais nada menos do que François de Berny, um embaixador francês em Veneza. Os encontros secretos acontecem fora do mosteiro, na moradia de luxo do embaixador. É um bom contacto para Casanova, que virá a recompensar mais tarde. É estritamente proibido os cidadãos de Veneza socializarem com diplomatas estrangeiros, mas Casanova e o francês ignoraram esta lei. Casanova sente-se intocável. Será que acredita realmente que a polícia secreta não o encontrará? Os relatórios dos informadores sobre as atividades de Casanova fornecem ao inquisidor do Estado provas incriminatórias suficientes. Casanova's claims of freedom was carried by his idea of inviolability. He always imagined a world in between. The thought that the Inquisition could ever reach him did not even exist in his imagination. And this was a suppressed risk that stimulated him, on the other hand. Será o prazer de esgotar o jogo até ao fim? Será que a característica que faz dele um grande sedutor também faz dele uma vítima de si próprio? A sua insolência? Na manhã de 26 de julho de 1755, o chefe da polícia apresenta-lhe pessoalmente a citação que mudará abruptamente a vida de Casanova. Mas nem nesse momento dá conta da gravidade da situação. É provável que volte do interrogatório antes do meio-dia. Ele acredita que a sua eloquência o ajudará na situação ameaçadora. Um erro terrível. É fechado no sótão do Palácio Ducal a famosa Câmara de Chumbo, assim chamada porque o telhado é coberto por placas de chumbo, tornando-se terrivelmente gelada no inverno e insuportavelmente quente no verão. O ilustre prisioneiro recebe pequenos brindes como sabão, livros, materiais para escrever e até vinho. E com alguns sequins, até o carcereiro pode ser conquistado. Mas o pior castigo para Casanova é o tédio e a solidão. E a incerteza quanto a sair deste barracão com vida. Apesar de se chamar Câmara de Chumbo, o teto das celas é feito de madeira. Com uma lasca de ferro da grossura de um dedo, arranha as tábuas durante meses. A persistência também é uma característica do sedutor. A sua fuga é planeada de forma inteligente. Casanova escolhe a manhã do dia de Todos os Santos para fugir, pois sabe que o guarda prisional estará a dormir para curar a ressaca deste dia de festim. Com as suas vestes de seda, pode ser confundido com um convidado do Palácio Ducal. Aliás, o guarda noturno até lhe abre a porta. 15 meses depois, está finalmente livre. Mas tem de abandonar a sua adorada terra e não voltará a vê-la durante muito tempo.
For Casanova, this was basically the worst thing that could have happened to him, to be banned from the city for almost 2 decades. Casanova called Venice a cruel mother, but he always longed to return and did everything he could to come back to Venice and experience this wonderful city and this combination of water and sea, of beauty and tradition. Mais uma vez, Casanova foge para Paris, onde tem antigos contactos. A vida despreocupada nos jardins da cidade pouco mudou em 5 anos. Para o recluso em fuga, este regresso é um triunfo. Uma velha amiga, Silvia Baletti, a mais famosa atriz francesa, apresenta Casanova à alta sociedade da cidade na primeira visita. Casanova é um artista bem-vindo numa sociedade em que o prazer e a intriga constituem o único propósito na vida. Com a história da sua espetacular fuga, cativa os seus ouvintes durante horas, afirmando ser o único que alguma vez conseguiu fugir dos terríveis calabouços das câmaras de chumbo. He could always tell about this escape from the lead chambers. They asked him to tell what it was like. And he could portray himself, invent himself, so to speak, as an enlightened man who had succeeded in escaping from prison and overcoming state inquisition. Mas por muito empolgantes que sejam as histórias que Casanova conta, não enriquecem. Casanova tem o mesmo problema que o rei francês: falta de dinheiro. No entanto, tem uma ideia, e também o homem certo no sítio certo. O embaixador com quem seduzira freiras em Veneza é agora ministro dos Negócios Estrangeiros da Corte de Versalhes. O plano de Casanova tem tanto de desonesto como de engenhoso. É-lhe dada a oportunidade de a apresentar aos ministros da corte de Luís XV. A sua máquina de fazer dinheiro baseia-se num princípio infalível: o princípio da esperança. Com a esperança de lucrar, centenas de milhares de indivíduos poderiam ser instigados a encher voluntariamente os cofres do Estado. Basta dizer-lhes que um bilhete de lotaria é a oportunidade de uma vida. Criou um cálculo de probabilidade que mostra como o Estado só tem a ganhar com o jogo. O conceito é convincente. A esperança e a fé sempre foram boas sedutoras. O que Casanova não revela é que conhece a ideia da lotaria de Génova e que copiou o plano dos prémios de um matemático italiano. Mas até hoje, Casanova é considerado o inventor da lotaria francesa. Acaba por ganhar milhões. O seu êxito traz-lhe muita popularidade entre os poderosos em França. E a pessoa mais poderosa de França é uma mulher: Madame de Pompadour. É amante de Luís XV e tem uma companhia de balé, um reservatório de novas amiguinhas para o rei. Mas ela também tem planos políticos ambiciosos. Casanova oferece-se à Madame de Pompadour como mediador para os seus ambiciosos projetos. Com uma mistura de consciência de poder, sentido de negócio e erotismo, Pompadour determina essencialmente a política. Casanova, o mestre de tantos papéis, aceita este desafio. Também espera conquistá-la. Casanova was a master of psychological reflections. Therefore, Casanova's encounter with Pompadour was a challenge for him. On the one hand, facing a desirable lady, and on the other hand, offering himself as a mediator in a highly explosive matter for her. And this ambiguity, this walking of parallel worlds, was, so to speak, decisive during those times. You didn't have to deal with the ego, the superego, and the guilt. One lived amorally, but not immorally. A era parece ter sido perfeita para sedutores e charlatães.
O golpe seguinte de Casanova é uma encenação no mundo da superstição. Ele aborda a mulher mais rica de França, a Marquesa d'Urfé. É conhecida pelo seu forte interesse pelo conhecimento esotérico. Ela tem o seu próprio laboratório de alquimia para este fim. O impostor sente o cheiro da presa fácil. Mas há outros charlatães que querem desafiá-lo. Cagliostro, o autoproclamado Conde de Palermo. Ele afirma possuir a pedra filosofal e ser capaz de produzir ouro. Ele e a mulher são considerados o maior casal de trapaceiros do século XVIII. O maior charlatão e arqui-inimigo de Casanova é Saint-Germain. Afirma ter mais de 300 anos e ter estado presente na descoberta da América. Afirma ter a capacidade de mostrar o futuro aos seus clientes. Casanova teme uma forte concorrência por parte dos dois. Terá de inventar algo exclusivo para cair nas graças da Condessa, sobretudo porque Casanova já gastou os milhões que ganhara com a lotaria. Para isso precisa de uma patranha extraordinária. E de uma jovem. Ele encontra ao lado do seu irmão mais novo, Gaetano, que fugira de Veneza com a amante e de repente procura a sua ajuda. Ao contrário de Casanova, o irmão tornou-se padre e é considerado um fracasso por Casanova por toda a vida. Gaetano não concorda com as tentativas de Casanova de se aproximar da sua namorada, Marcolina, para sua desvantagem. Marcolina servirá como sua musa num ritual extraordinário. Madame d'Urfé está decidida em renascer como homem. Apenas como homem poderá tornar-se imortal. Casanova sabe o que fazer. Ela terá de dormir com ele 3 vezes. Dará à luz um filho em quem a sua alma viverá. Uma jovem mulher terá de estar presente enquanto mediadora durante o ato sagrado. E como Casanova acaba por admitir, para lhe dar a excitação necessária para o ritual extenuante. D'Urfé, de 48 anos, espera em vão pela gravidez. Mas Casanova foge com a fortuna. Quando fugi, levei comigo a alma, o coração e o espírito dela, bem como todo o bom senso que lhe restava. Mais tarde ele justifica-se. Devemos começar pelo ludíbrio para conduzir a razão ao caminho da verdade. A Condessa continua à espera de que a promessa de Casanova se concretize quando recebe uma carta de um dos seus adversários. Casanova é um bruxo, um traidor, uma fraude, um impostor e o mais criminoso dos homens. A reputação de Casanova é destruída e chega a ser ameaçado com a expulsão de França. Casanova's ups and downs in life show the restlessness of a player who constantly reinvents himself in the acceleration of the moment. Com o dinheiro da fraude de D'Urfé, ele parte para Londres. Também aqui, Casanova socializa nos salões da alta sociedade e percebe como se fazer passar por dandy. Aqui, Casanova conhece uma mulher extraordinária e perigosa, Marianne Charpillon. É uma beldade que se vende e é muito solicitada. Vende-se por um preço razoável e é muito exigente. Casanova ainda não perdeu a sua luxúria pelo jogo da sedução. Contudo, o sedutor está a chegar aos 40. Ela porá à prova a arte de sedução dele. Charpillon é como um reflexo de Casanova. Também é uma perfeita sedutora, requintada, ambiciosa, calculista. Ela aceita os muitos presentes de Casanova.
Ele gasta vastas quantias da sua fortuna com ela. Ela atrai-o com promessas, mas continua a ganhar tempo. O desejo de a possuir torna-se obsessivo. Casanova está possesso. Nunca nenhuma mulher o rejeitou daquela forma. E ele nunca se sentiu tão desesperado na vida. Mas ele sabe como se vingar. Charpion é ainda mais rameira do que a mãe. A catatua causa sensação entre os transeuntes em frente à Bolsa de Valores de Londres, onde Casanova a põe à venda. Décadas mais tarde, continua horrorizado com o seu comportamento perante Charpion. Nunca fora violento com uma mulher. O seu charme sempre triunfara. Que aconteceu? Estaria demasiado velho? No seu desespero, chegou a ponderar saltar de uma ponte para o Tamisa. O grande sedutor, no fim da linha? Casanova and suicide. That's actually an unacceptable paradox because one does not imagine that someone who deals so psychotechnically with love suddenly despairs of love. And it would be interesting to think that Casanova was narcissistically offended by the rejection and therefore weary of life, not out of existential despair par excellence. Casanova teria todos os motivos para o desespero existencial. Terá de enfrentar a justiça em Londres por falsificação de cheques. Enfrenta a pena de morte. Mais uma vez tem de embarcar numa aventura para construir uma nova existência. O próximo destino, Potsdam, a residência de verão de Frederico o Grande, Sanssouci. Aqui espera encontrar uma posição que o livre das preocupações financeiras para sempre. Em 3 dias consegue uma reunião com o velho Fritz. Casanova recorda. Foi a primeira conversa que tive com o rei. Parecia que estava a interpretar uma cena numa comédia italiana, em que o ator tem de improvisar e, se atrapalhar, é imediatamente veiado. Então fiz um ar digno e respondi ao orgulhoso governante. Poderia falar sobre a teoria fiscal. Quando chegámos a um templo circular com uma fila dupla de colunas, ele deteve-se à minha frente, olhou para mim de cima a baixo e, após uns segundos, disse: "Sois um homem muito belo." Frederico o Grande oferece-lhe emprego como professor. Que abuso! Ele, Casanova, professor numa escola militar? Ele tentará a sua sorte noutras capitais europeias. Será que o seu charme triunfará mais uma vez? Ou será que o seu brilho está a apagar? Mais uma vez ele recupera a sua antiga forma. A Ópera de Varsóvia. Casanova está presente a convite do rei polaco. Quando assiste a uma estreia, dá-se uma disputa por causa da prima-dona, uma antiga amante de Casanova. Um conde, o atual admirador dela, é ofendido por Casanova. Ele desafia-o para um duelo. Casanova não tem medo. Vê isto como uma oportunidade. Ser desafiado para um duelo por um conde significa que é visto como seu semelhante. Arriscará a vida por isso. Giacomo Casanova, filho de uma atriz de Veneza, poderá sentir-se um nobre em breve. O conde fica gravemente ferido, mas revela-se um cavalheiro. Pede a Casanova que fuja. Os duelos são proibidos na Polónia. Ele deve temer a expulsão pelo rei polaco, ou pior ainda, a vingança dos familiares. O conde sobrevive e Casanova abandona a Polónia. Lembrei-me dos meus sofrimentos e das minhas alegrias.
percebi que eu era o culpado pelos meus infortúnios, que abusei de todos os favores do destino. Quer seja feliz ou infeliz, a vida é a única preciosidade que o homem possui, e quem não a ama não é digno dela. Ao longo de mais 20 anos, Casanova viaja por toda a Europa. Experimenta ser encenador, autor, editor e ocasionalmente espião da Inquisição em Veneza, a sua terra natal. A última paragem de Casanova, o Castelo Dukov, em Boémia, na atual República Checa. Aos 60 anos, finalmente encontra um emprego fixo como bibliotecário na casa do Conde Waldstein. Mal amado pelos criados, que veem Casanova como um parasita vaidoso, uma relíquia do passado, trabalha aqui durante 13 anos. Casanova perdeu tudo: riqueza, charme, a admiração das jovens mulheres. Que lhe resta na velhice? A memória através das palavras, escrevendo a história da minha vida. Estas memórias são o único remédio que tenho ao dispor. Para não enlouquecer ou morrer de sofrimento, escrevo-as. Casanova is not the chronicler of his life when he writes his memoirs, but he develops a broad panorama of society during his time in order to find himself within this public sphere again. O segredo de Casanova? Nos muitos papéis que desempenhou ao longo da vida, manteve-se genuíno e ao mesmo tempo empático. Foi assim que nos deu a esperança de conseguirmos unir amor e liberdade. Morre em 1798 aos 73 anos e é enterrado no cemitério de Dukov. A sua campa é esquecida. Mas a sua memória persiste como o adorado sedutor, o artista da vida, o que procura a felicidade, o mais genial dos cronistas de uma época em declínio, mas à frente do seu tempo com o seu legado. A existência é encantadora. Basta termos a coragem de viver a nossa própria vida.